História 1: O esqueleto do deserto. Meu nome é Ana, tenho 27 anos e sou de Honduras. Esta é a história da minha jornada, um caminho que muitos percorrem em busca de um futuro melhor, mas poucos falam sobre o que realmente acontece nas terras desoladas onde a vida e a morte se entrelaçam de maneiras aterrorizantes. Não são apenas o calor, a fome, a sede ou a desesperança que marcam esta jornada. Há algo mais no deserto, algo que se alimenta do medo e da morte, algo que nos assombra desde o momento em que partimos e que ainda sinto atrás de mim. Minha jornada começou em San Pedro Sula, onde conheci Marcos, o coiote, que prometeu me levar para os Estados Unidos. Eu tinha ouvido falar dele e de seu sucesso e, embora o preço fosse alto, juntei cada centavo para pagar seus honorários. A viagem de ônibus até a fronteira foi tensa, cheia de pessoas como eu, carregando suas vidas em mochilas e corações cheios de esperança e medo. Cada um de nós sabia dos perigos, mas ninguém poderia prever o que realmente nos esperava. Cruzamos a fronteira com a Guatemala sem problemas, mas quando chegamos ao México, o clima mudou. Nos aventuramos pelo deserto, guiados por Marcos e sua equipe, que pareciam conhecer cada canto daquela terra inóspita. Durante o dia, o calor era insuportável, e à noite o frio gelava nossos ossos como se o próprio deserto quisesse nos expulsar. Caminhamos em silêncio, economizando forças e sempre atentos a qualquer barulho. Foi numa dessas noites, sob a luz da lua cheia, que encontramos um esqueleto parcialmente enterrado na areia. Seus ossos, branqueados pelo sol, destacavam-se entre as dunas como um aviso. Ninguém disse nada imediatamente, mas o medo tomou conta de nós, como se aquele esqueleto nos lembrasse da fragilidade da nossa existência naquele lugar. Alguns desviaram o olhar, outros murmuraram orações, mas Javier, um jovem do grupo, aproximou-se do esqueleto e, como se fosse uma lembrança, pegou um osso, um fêmur, eu acho, e colocou-o na mochila. Todos nós vimos, mas ninguém disse nada. Nós só queríamos seguir em frente, fugir daquele lugar amaldiçoado. Naquela mesma noite, coisas estranhas começaram. No início, eram apenas murmúrios, ruídos distantes que não conseguíamos identificar. Achamos que poderia ser o vento, mas não era forte o suficiente para produzir aqueles sons. Então os passos começaram. Ouvimos claramente passos atrás de nós, mas quando olhamos, não havia ninguém. No início pensamos que fosse Marcos ou um dos guias, mas eles estavam sempre na frente, liderando o caminho. Conforme avançávamos, as coisas ficavam mais assustadoras. O vento começou a sussurrar nossos nomes, mas não era um som natural, era como se alguém estivesse ali, falando em nossos ouvidos. Ninguém queria admitir, mas todos nós ouvimos. Uma noite, enquanto acampávamos, vi uma sombra se movendo entre as pedras. Pensei que fosse um dos guias, mas quando mencionei isso no dia seguinte, todos juraram que não tinham se mexido. Javier, que havia pegado o osso, começou a se comportar de forma estranha. Ele estava mais quieto do que o normal, seu olhar perdido em algo que só ele podia ver. Certa noite, ele ficou olhando para o horizonte, onde sabíamos que o deserto se estendia sem fim. Ele murmurou: "Algo está vindo atrás de nós." Tentei falar com ele, mas ele não respondeu, como se não pudesse me ouvir. Era como se ele não estivesse mais ali, como se algo o tivesse levado desde o momento em que tocou naquele esqueleto. O ponto crítico veio dias depois. Estávamos descansando sob uma pequena formação rochosa, tentando nos proteger do sol escaldante, quando Javier se levantou de repente. "Preciso ir", disse ele com uma voz que não era dele. Seus olhos estavam vazios, sua pele pálida e seu corpo parecia movido por fios invisíveis. Tentamos detê-lo, mas sua força era sobrenatural. Ele foi embora, sem rumo, em direção ao deserto. Marcos tentou segui-lo, mas quando chegou ao topo de uma duna, Javier não estava mais lá, como se a terra o tivesse engolido. Depois disso, o grupo caiu em um silêncio tenso. Todos nós sentimos a presença de algo sombrio, algo que havia tomado conta de Javier e agora estava nos cercando. Cada passo parecia pesado, cada sombra uma ameaça. Começamos a duvidar da nossa sanidade. Os guias tentaram nos manter juntos, mas o medo tomou conta, e sabíamos que não havia como escapar do que quer que estivesse nos caçando. Uma noite, enquanto tentava dormir, acordei com um sussurro. "Ana!" Abri os olhos e vi Javier, ou o que restava dele, parado na beira do nosso acampamento. Sua pele estava murcha, seus olhos derretiam-se em seu rosto como poços sem fim. "Você precisa vir comigo." Mas não foi um convite, foi uma ordem. Fiquei paralisada, incapaz de me mover ou gritar. Sua mão estendeu-se para mim e senti um frio glacial que penetrou até meus ossos. Mas antes que ele pudesse me tocar,
Algo o empurrou para longe. Uma força invisível o arrastou para a escuridão e ele desapareceu. Na manhã seguinte, contei a Marcos o que tinha visto. Seu rosto escureceu e, pela primeira vez, vi medo em seus olhos. Não é a primeira vez que isso acontece, disse ele em voz baixa. O deserto é um lugar onde os mortos não descansam. Alguns acreditam que se você tocar nos restos mortais daqueles que morreram aqui, você carrega parte da maldição deles. Eles seguem você, eles perseguem você até que você se junte a eles. Suas palavras congelaram meu sangue e eu sabia que estávamos em perigo muito maior do que imaginávamos. A partir daquele momento, os acontecimentos se intensificaram. As sombras nos seguiam constantemente, os sussurros se tornavam mais insistentes, mais claros. Não conseguíamos dormir e, quando fazíamos, acordávamos com a sensação de que algo ou alguém estava nos observando. Alguns do grupo começaram a adoecer, enfraquecidos por algo que não conseguíamos explicar. Um por um, eles começaram a desaparecer. Seus corpos foram encontrados pela manhã, frios, como se a vida os tivesse abandonado durante a noite. No final, restaram apenas 3, eu, Marcos e um homem chamado Carlos. Estávamos física e mentalmente exaustos, mas sabíamos que não podíamos parar. O deserto nos consumia, e sabíamos que se desistíssemos, seríamos as próximas vítimas das sombras que nos caçavam. Finalmente chegamos a uma pequena cidade na fronteira, um lugar onde as montanhas pareciam nos proteger do deserto. Lá, encontramos refúgio em uma casa de adobe, onde uma senhora nos recebeu. Quando contamos nossa história, ele assentiu gravemente e disse que tivemos sorte de escapar. O deserto é um túmulo para aqueles que não respeitam os mortos, disse ele. É um lugar antigo, cheio de almas que não encontraram descanso. Ao pegar aquele osso, seu amigo selou seu destino e eles estavam prestes a seguir o mesmo caminho. Passamos alguns dias na aldeia, nos recuperando, mas sabíamos que nunca mais seríamos os mesmos. O deserto deixou sua marca em nós, mostrando sua verdadeira face, aquela que não é facilmente esquecida. Quando finalmente cruzamos a fronteira e chegamos aos Estados Unidos, não houve comemorações, apenas um silêncio pesado, carregado de lembranças do que vivenciamos. Agora, meses depois, estou em um pequeno apartamento no Texas, trabalhando e tentando reconstruir minha vida, mas as noites são difíceis. Às vezes, na escuridão, ouço sussurros e sinto a mesma presença que nos assombrava no deserto. Sei que nunca poderei escapar completamente do que vi, do que senti. O deserto é um lugar onde os mortos andam, e mesmo que eu tenha conseguido sair, uma parte de mim sempre estará lá, perdida entre as dunas, esperando que as sombras venham me encontrar. Esta é a história que nunca conto em voz alta, aquela que guardo bem no fundo de mim, porque sei que, quando você a conta, quando você se lembra, o deserto chama de volta. E não sei se terei forças para resistir dessa vez. História 2, A Fronteira. Manterei meu nome anônimo, mas sou da Guatemala. Em 1998, as coisas no meu país estavam se tornando cada vez mais difíceis. Não havia trabalho, a violência crescia como uma sombra cobrindo tudo, e o futuro parecia uma piada cruel. A desesperança me levou a tomar a decisão de buscar uma vida melhor no norte, cruzando a fronteira para os Estados Unidos. Não tive outra escolha, sabia que a jornada seria difícil, mas nunca imaginei o que realmente me esperava. Lembro-me que a viagem até o México foi exaustiva. Passei dias e noites caminhando com medo constante de ser descoberto pelos militares ou atacado por bandidos. Quando chegamos à fronteira norte, o grupo que havia começado com cerca de 20 pessoas estava reduzido à metade. Alguns ficaram doentes, outros desistiram e voltaram para casa. Alguns simplesmente desapareceram no caminho, como se a terra os tivesse engolido. Mas continuei, com uma teimosia que beirava a loucura. Nosso coiote, um homem de poucas palavras e olhar de aço, nos guiou até o Rio Grande. Era uma noite sem lua, estava completamente escuro e mal conseguíamos enxergar um palmo à nossa frente. O rio parecia um monstro adormecido, sua superfície quase invisível na escuridão. O coiote ordenou que formássemos uma fila e nos preparássemos para cruzar. Eu estava com medo, mas não podia demonstrar. Se eles veem você fraco, eles abandonam você, ele nos disse. E naquele momento, o medo não era nosso único inimigo. De repente, um som cortou a noite, um grito desesperado, como o de uma mulher chamando seu filho. Era um som tão angustiante que fez meus cabelos ficarem em pé. Vi os outros do grupo se entreolharem, procurando na escuridão a origem daquele som,
Mas não havia nada, apenas sombras. O coiote se virou e nos disse em voz baixa, mas firme, para ignorá-lo e cruzar o rio. É só o vento, ele disse. Embora ninguém acreditasse, o som era real demais, humano demais, para ser apenas o vento. Mesmo assim, seguimos sua ordem e começamos a nos mover em direção à água. Todos, exceto dois, um homem e uma mulher do grupo, não resistiram. Observei enquanto eles se afastavam da fila e se dirigiam para a fonte do choro. Eu queria ligar para eles, dizer para voltarem, mas minha voz ficou presa na garganta. O coiote, sem olhar para trás, continuou em frente e nós com ele. Aqueles que partiram não retornaram. Não naquela noite, nem nunca mais. A escuridão os engoliu, o choro os levou embora. O rio era mais traiçoeiro do que parecia. As correntes eram fortes e frias, e a cada passo que eu dava sentia minhas pernas afundando na lama. Aqueles que não sabiam nadar seguraram-se nas cordas que o coiote havia preparado, mas alguns, por cansaço ou medo, soltaram-nas e foram levados pela correnteza. Eu podia ouvir seus gritos enquanto o rio os levava cada vez mais para longe, até que apenas o som da água e o eco de suas vozes permaneceram em minha mente. Finalmente chegamos ao outro lado, mas o pesadelo estava longe de acabar. O deserto estava nos esperando. A areia sob meus pés parecia outro inimigo, escaldante durante o dia e congelante à noite. A desidratação rapidamente se instalou, e os que permaneceram tropeçaram. Continuei, incansavelmente, como se algo além da compreensão humana me guiasse. As noites no deserto eram as piores, não só por causa do frio, mas por causa dos sons. A princípio, pensei que fossem alucinações causadas por fadiga e sede, mas logo percebi que não era o único a ouvi-las. Murmúrios, passos suaves na areia, sussurros que pareciam vir de todos os lugares e de lugar nenhum. Não havia ninguém, não havia nada, mas as vozes estavam lá, movendo-se entre nós. O medo me paralisou, mas não disse nada. Olhei para os outros e vi que eles também os ouviam, porque seus olhos refletiam o mesmo terror que eu sentia. O coiote ordenou que o seguíssemos, e ninguém ousou questioná-lo. Mas a partir daquele momento, um sentimento de desgraça tomou conta de mim. Era como se algo no deserto estivesse nos observando, esperando o momento certo para atacar. E ele atacou. Era a penúltima noite antes de chegarmos ao ponto onde seríamos apanhados pelos condutores de burros. Paramos para descansar perto de uma formação rochosa, um lugar que Coiote disse ser seguro. A temperatura caiu drasticamente e a maioria de nós tremia de frio, encolhida sob os cobertores que trouxemos. Eu estava quase dormindo quando um som de repente me acordou, o mesmo choro que eu tinha ouvido no rio. Desta vez, foi mais perto, muito mais perto. Eu pulei, meu coração batendo forte no peito. Os outros também ouviram, porque vi como todos se moviam, inquietos. Alguns até se levantaram, olhando ao redor nervosamente. O coiote se levantou e, com uma voz autoritária, nos disse para ficarmos onde estávamos. Não é real, ele repetiu. Mas eu sabia que ele também não acreditava. O medo em sua voz o traiu. Então, vimos uma figura. Ele apareceu na escuridão, aproximando-se lentamente de nós. Era uma mulher, mas não conseguíamos ver seu rosto. Seu cabelo era longo e bagunçado, cobrindo seu rosto, e suas roupas estavam esfarrapadas, como se ele tivesse vagado pelo deserto por anos. O único detalhe que se destacava eram suas mãos finas e ossudas que se estendiam em nossa direção, como se pedissem ajuda. O choro continuou, mas agora era um sussurro, um apelo que parecia ecoar em nossas cabeças. Eu queria correr, mas minhas pernas não respondiam. A figura se aproximava cada vez mais, até ficar a poucos passos de nós. Senti seu hálito gelado na minha pele, um cheiro pútrido que revirou meu estômago. Coiote deu um passo à frente, tentando manter o controle, mas então aconteceu algo que nenhum de nós conseguiu explicar. A mulher, ou o que quer que fosse, levantou a cabeça e olhou diretamente nos olhos do coiote. Naquele momento, um grito desesperado saiu de sua garganta, um som tão desumano e aterrorizante que nos congelou. Era como se aquele grito perfurasse nossa alma, arrancando qualquer vestígio de esperança que ainda tínhamos. Coiote caiu de joelhos, segurando a cabeça, como se tentasse se proteger de algo invisível. A figura avançou contra ele e, num piscar de olhos, ambos desapareceram na escuridão,
como se nunca tivessem estado ali. O choro cessou, deixando um silêncio mortal, quebrado apenas pelo vento que começou a soprar entre as pedras. Ninguém se mexeu durante horas. Por fim, um dos poucos que restaram tomou a iniciativa e começou a caminhar na direção oposta de onde a figura havia desaparecido. Sem o coiote, estaríamos perdidos, mas ficar lá não era uma opção. Começamos a caminhar, tropeçando na escuridão, guiados apenas pelo instinto de sobrevivência. O deserto, já inóspito, agora parecia uma armadilha mortal. A cada passo, parecia que sombras se moviam ao nosso redor, sussurrando, rindo, zombando do nosso destino. Ninguém falou. Não havia necessidade. Sabíamos que estávamos condenados. Finalmente chegamos ao ponto de encontro, ou pelo menos achamos que chegamos. Era uma esplanada no deserto onde, supostamente, os condutores de burros nos buscavam ao amanhecer. Mas quando amanheceu, não havia sinal deles. O sol batia implacavelmente sobre nós e, sem água ou sombra, alguns começaram a desmaiar. Tentei ficar firme, mas meu corpo não respondia mais. Caí no chão, minha visão turva, e a última coisa de que me lembro foi do som do vento levando embora a última esperança que me restava. Quando acordei, eu estava em um hospital em algum lugar do Texas. Disseram-me que fui encontrado à beira da morte, mas não consegui explicar como cheguei lá ou o que realmente aconteceu. Os outros que estavam comigo, os poucos que sobreviveram, nunca falaram sobre o que aconteceu. Alguns disseram que foi uma alucinação coletiva, outros disseram que simplesmente não queriam lembrar. Eu sei a verdade. Eu sei que há algo naquela fronteira, algo que se alimenta do medo e da desesperança daqueles que tentam cruzá-la. Algo que assume a forma do que mais tememos, do que mais desejamos. Um eco na fronteira, esperando na escuridão para nos arrastar com ele. Deixei meu nome anônimo porque sei que, embora eu tenha cruzado a fronteira, uma parte de mim nunca o fez. Uma parte de mim estava presa naquele deserto, vagando com os ecos, procurando um caminho que nunca seria encontrado. História 3, de trem de besta. Eu sou Carlos, e cruzar a fronteira de trem era minha única opção. Não foi apenas a necessidade de escapar da violência e da pobreza que me motivou, mas o desespero de buscar uma vida melhor, uma vida digna. Tomei a decisão de embarcar na besta, o trem que devora homens, na esperança de chegar ao outro lado, onde eu acreditava que tudo teria um fim. Mas o que experimentei naquela viagem me mostrou que às vezes os piores horrores não estão na pobreza e na violência que deixamos para trás, mas no desconhecido que enfrentamos quando cruzamos essas fronteiras. No momento em que meus pés tocaram o metal enferrujado do trem, senti que algo estava terrivelmente errado. Não era o medo comum de perigo físico, mas um sentimento profundo e inexplicável de que o trem transportava algo mais do que corpos desesperados. Ele carregava almas perdidas, sonhos desfeitos, algo escuro que ele não conseguia ver, mas estava lá, batendo como um coração amaldiçoado. O trem partiu com um rangido metálico que ressoou em meu peito. As pessoas ao meu redor, outros migrantes com rostos endurecidos pelo sofrimento, agarravam-se à estrutura de ferro, alguns rezando em silêncio, outros em silêncio, com o olhar perdido no horizonte. Tentei me concentrar na estrada, na jornada, mas meus pensamentos sempre retornavam àquela sensação perturbadora que me seguia como uma sombra. Conforme o trem avançava, comecei a notar coisas estranhas. No começo, pensei que era minha mente me pregando peças devido ao cansaço e à fome. As noites eram especialmente difíceis, com o frio mordendo minha pele e a escuridão me envolvendo como uma mortalha. Foi numa dessas noites que via as sombras pela primeira vez. Eu estava sentado, tentando descansar um pouco, quando algo chamou minha atenção no teto do carro. Olhei para cima e lá estavam eles, figuras borradas caminhando no trem, como se fossem feitas de fumaça ou neblina. Seus corpos não tinham forma definida, mas era evidente que tinham uma presença física, ou pelo menos era o que parecia. O mais perturbador era que eles não tinham rostos, apenas contornos vazios, como se algo tivesse arrancado suas identidades. A princípio, pensei que fossem outros migrantes que haviam embarcado no trem em algum momento, mas logo percebi que ninguém mais os viu. Fiquei observando-os por um tempo, esperando que alguém reagisse, mas todos continuaram de cabeça baixa, ignorando o que, para mim, era inegável. Segurei meu assento com mais força, tentando racionalizar o que estava vendo. Deve ser cansaço, eu dizia a mim mesmo,
Mas quando uma daquelas sombras parou e olhou para mim, se é que podemos chamar assim, senti um arrepio intenso percorrer meu corpo. Ele não tinha olhos nem boca, mas algo em sua postura, na inclinação de sua cabeça, me disse que ele estava me observando, examinando algo além do físico. Fechei os olhos, esperando que aquilo desaparecesse, que fosse apenas um produto da minha mente exausta, mas quando os abri, a sombra ainda estava lá. E dessa vez eu não estava sozinho. Mais sombras apareceram, andando de um lado para o outro, algumas sentadas na beirada do vagão, como se fossem passageiros. Foi então que um homem, um companheiro de viagem, começou a gritar. Ele pulou, olhou para o teto e apontou com um dedo trêmulo. Os outros tentaram acalmá-lo, mas antes que alguém pudesse fazer alguma coisa, ele se jogou no vazio, direto nos trilhos. O trem não parou. Ninguém fez nada além de observar seu corpo desaparecer na escuridão. O medo que senti naquele momento era indescritível. Os outros continuaram a jornada como se nada tivesse acontecido, mas eu sabia que algo terrível estava acontecendo, algo além da nossa compreensão. As sombras ainda estavam lá e, embora eu não pudesse dizer que elas se moviam de forma ameaçadora, sua mera presença me enchia de uma angústia que eu nunca havia experimentado antes. Com o passar dos dias, mais e mais migrantes desapareceram. Alguns simplesmente não estavam lá pela manhã. Ninguém falava deles, como se nunca tivessem existido. Tentei ficar acordado, com medo de que, se fechasse os olhos, eles também viessem atrás de mim. Eu os via todas as noites e eles ficavam cada vez mais próximos. Às vezes eu os sentia perto de mim, sussurrando coisas que eu não conseguia entender, mas isso me enchia de terror. Outras vezes, eu via os coiotes, aqueles homens implacáveis que nos guiavam pelo deserto, falando com as sombras como se pudessem vê-las. Mas eu sabia que eles não eram como nós. Eles estavam mais próximos dessas entidades do que de qualquer ser humano. Uma noite, o trem parou no meio do nada. O silêncio era absoluto, quebrado apenas pelo barulho das rodas parando. Ninguém sabia por que havíamos parado ou quanto tempo ficaríamos ali. Os coiotes estavam nervosos, resmungando entre si. Alguns migrantes começaram a descer do trem, pensando que seria mais seguro continuar a pé do que ficar ali. Eu não me mexi. Algo me dizia que eu deveria ficar no trem, que descer seria o maior erro da minha vida. Vi sombras se movendo entre as árvores próximas, como se estivessem esperando alguém descer e levá-las embora. Minhas mãos tremiam, suor frio encharcou minha testa. Senti vontade de correr, de escapar daquela situação, mas minhas pernas não respondiam. Era como se o medo tivesse me pregado ao metal do trem. De repente, um grito de cortar o coração quebrou o silêncio. Não era um grito normal, era um som gutural, como se alguém estivesse sendo dilacerado por dentro. Os poucos que haviam descido correram de volta para o trem, pálidos e com os olhos arregalados. Eu vi um deles, um jovem que mal parecia ter 20 anos, com as mãos ensanguentadas e os olhos cheios de lágrimas. Ele estava murmurando algo sobre eles, dizendo que estavam vindo atrás de nós, mas ninguém entendeu o que ele estava dizendo. Ninguém queria entender. O trem partiu novamente, e aqueles que permaneceram no chão foram esquecidos na escuridão. Continuei vendo as sombras, mas dessa vez elas não estavam sozinhas. Havia algo mais com eles, algo que eu não conseguia ver claramente, mas podia sentir. Era como um vazio, uma ausência de luz e vida. Eu sabia que se eu olhasse fixamente para aquilo, se eu tentasse entender o que era, eu perderia a cabeça. Os dias seguintes foram uma mistura de terror e resignação. As pessoas falavam menos, se movimentavam menos. Seus rostos estavam marcados pela fome, pelo medo e por algo mais, algo que só podíamos entender no fundo de nossas almas. Alguns começaram a rezar, mas não a Deus. Eles rezavam para outra coisa, algo que sentiam que poderia protegê-los do que estava nos perseguindo. Finalmente chegamos à fronteira, ou assim nos disseram, mas para mim a jornada não havia terminado. As sombras ainda estavam lá, e agora não estavam limitadas ao trem. Eu os vi no deserto, movendo-se entre os cactos e as pedras, deslizando pela areia como cobras. Os coiotes nos apressaram, mas não importava o quão rápido corríamos, as sombras estavam sempre um passo à frente. Quando finalmente chegamos ao muro, pensei que conseguiria escapar, mas quando cruzamos para o outro lado, percebi que estava errado. Não era sobre o trem,
nem sobre o deserto, nem mesmo sobre a fronteira. As sombras eram parte de mim agora, ou eu era parte delas. Não havia mais diferença. Hoje, enquanto caminho pelas ruas desta nova cidade, vejo essas mesmas sombras. Eles não são tão visíveis quanto no trem, mas sei que estão lá, espreitando nos cantos, deslizando pelas paredes. Às vezes os vejo refletidos nos olhos de outros migrantes, aqueles que atravessaram como eu, e percebo que não estamos sozinhos. Nunca seremos. O preço da minha liberdade foi uma viagem ao inferno, da qual nunca retornei totalmente. Agora sei que a verdadeira fronteira não está no mapa, mas no que carregamos dentro de nós. Alguns chamam isso de medo, outros chamam de loucura. Eu as chamo de sombras, e elas me chamam. É só uma questão de tempo até que ele finalmente atenda o chamado dela. História 4. A estrada. Era 2005 e eu estava no meio da jornada mais perigosa da minha vida. Como muitos outros, decidi deixar para trás a pobreza e a violência do meu país natal para buscar um futuro melhor nos Estados Unidos. Minha jornada em busca da promessa de uma nova vida me levou ao deserto do Arizona, uma paisagem árida e hostil onde o calor escaldante do dia era substituído por um frio congelante à noite. Aquele deserto não era apenas um campo de testes físicos, mas também um teste de resistência mental. Começamos a viagem ao cair da noite, quando as temperaturas estavam baixas o suficiente para evitar morrer de desidratação. Algumas horas depois, Coyote, um homem experiente de poucas palavras, nos guiou. Éramos um grupo de 10 homens e mulheres de diferentes idades, todos unidos pelo mesmo sonho. Caminhamos em silêncio, com apenas o som do vento cortando as plantas e o barulho dos nossos passos na areia como companhia. O deserto é implacável e nos primeiros dias já perdemos 2 companheiros, um deles, um jovem de cerca de 20 anos, foi picado por uma cobra. Não havia tempo nem recursos para salvá-lo. A outra, uma mulher mais velha, simplesmente não aguentou o cansaço e ficou para trás, sem que ninguém ousasse parar para ajudá-la. Todos sabíamos que se ele ficasse, ficaria para morrer. Foi na terceira noite que aconteceu algo que ainda me dá arrepios. O frio era especialmente intenso, mais do que nas noites anteriores. O céu estava coberto de nuvens e não havia lua para iluminar nosso caminho. Tínhamos apenas a luz fraca das nossas lanternas, que mal conseguiam atravessar a escuridão. De repente eu a vi. Era uma figura distante, uma mulher caminhando sozinha entre as dunas. Ela estava vestida de branco e seus cabelos escuros caíam em cachos longos e bagunçados sobre os ombros. Parei incrédulo e pisquei para ter certeza de que o que estava vendo era real. O que uma mulher estava fazendo sozinha no meio do nada? O coiote percebeu que eu tinha parado e se aproximou de mim. O que aconteceu? Ele perguntou com a voz rouca. Ali está aquela mulher, respondi, apontando para onde a vi. Mas quando olhei novamente, ele não estava mais lá. Coiote olhou para mim severamente e sussurrou em um tom sério: não olhe para onde não deve. Há coisas neste deserto que é melhor deixar sem ver. Eu me senti ridículo. Pensei que o cansaço e o medo estavam me pregando peças, que o que eu tinha visto não passava de uma ilusão criada pela minha mente exausta. Mas algo nos olhos do coiote me disse que ele sabia mais do que queria admitir. Continuamos caminhando, mas eu não conseguia tirar a imagem da mulher da minha cabeça. Naquela noite, quando paramos para descansar, o frio se tornou ainda mais penetrante, tanto que nem os cobertores que carregávamos nos protegiam completamente. Eu me aconcheguei perto dos outros, tentando manter o calor do corpo, mas não conseguia dormir. Meus pensamentos retornaram, repetidamente, para aquela figura na escuridão. No meio da noite algo me acordou, um som suave a princípio, como um lamento levado pelo vento. Levantei-me, com o coração batendo forte na garganta, e percebi que não era o único que tinha ouvido aquilo. Os outros também estavam acordados, seus olhos refletiam o mesmo medo que eu sentia. O som ficou mais alto, um grito, um suspiro que parecia vir de todos os lugares e de lugar nenhum ao mesmo tempo. Nós nos levantamos, olhando ao redor, procurando a fonte daquele lamento. Foi então que a vi novamente, a poucos metros de nós. A mulher de branco ficou parada, nos observando. Dessa vez seu rosto estava mais visível e o que vi me fez dar um passo para trás. Seus olhos estavam cheios de dor, um sofrimento tão profundo que parecia cruzar a linha entre a vida e a morte. Ninguém ousou se mover. Coiote, no entanto, aproximou-se lentamente da figura, com os olhos semicerrados,
como se tentasse vê-la melhor na penumbra. Quando ele estava a poucos passos dela, ele parou. A mulher levantou a mão e apontou para ele. O que aconteceu depois é algo que até hoje não consigo entender completamente. Num momento, a mulher simplesmente desapareceu, como se tivesse sido engolida pela escuridão. Mas sua ausência não trouxe nenhum alívio. Pelo contrário, um sentimento de pavor absoluto tomou conta de todos nós. Coiote, normalmente tão confiante, estava pálido, seus lábios apertados em uma linha de preocupação. O que foi isso? Perguntou um dos mais jovens do grupo, com a voz trêmula. Coiote não respondeu imediatamente, ele sinalizou para que continuássemos andando e continuamos sabendo que não iríamos muito longe em nosso estado. Só depois de um longo tempo caminhando em silêncio ela falou: essa mulher, dizem que ela é o espírito de uma mãe que morreu procurando seu filho. Eles vêm do México, como nós, mas ela não podia. Cruz dizem que ela vagou pelo deserto, procurando seu filho, chamando-o, até que o frio ou a sede a levaram. Ao ouvir isso, um arrepio percorreu minha espinha. Nunca fui supersticioso, mas o medo que senti era real, tão real quanto a areia sob meus pés. Eu não conseguia parar de pensar naquela mulher, em seu olhar desesperado. O que o coiote disse é verdade? Foi o espírito dele que nos encontrou naquela noite? Não sei, mas o que eu sabia era que a presença dele lançava uma sombra sobre o nosso grupo, uma sombra da qual não podíamos escapar. Nos dias seguintes, a atmosfera mudou. O calor durante o dia era insuportável e à noite o frio parecia facas perfurando nossa pele. Mas o pior era a sensação de que estávamos sendo observados, de que algo ou alguém estava nos seguindo. O lamento retornou várias vezes, sempre ao anoitecer, e sempre seguido pelo aparecimento da mulher, cada vez mais perto, cada vez mais tangível. Coiote, por sua vez, estava cada vez mais tenso. Não significava nada para nós, mas todos sabíamos que algo estava terrivelmente errado. As condições eram difíceis, mas estávamos preparados para isso. O que não conseguimos enfrentar foi o terror que tomou conta de nossas mentes. O momento mais assustador aconteceu em uma noite particularmente escura. Não havia estrelas e o vento soprava tão forte que era difícil ficar de pé. Nós nos abrigamos o melhor que pudemos entre algumas pedras, tentando evitar o frio e o vento. Foi então que a vimos novamente, mas desta vez ela não estava sozinha. Atrás da mulher surgiram outras figuras, sombras confusas que se moviam na escuridão. Eles não eram claros, como se fossem parte do vento e da areia, mas sua presença era inconfundível. Eles nos cercaram lentamente até que ficamos completamente cercados. Ninguém ousou se mover ou fazer barulho. Os lamentos aumentaram em um coro aterrorizante e percebi que não era apenas o espírito da mulher que estava nos assombrando. Havia algo mais, algo que pertencia àquele deserto e que se alimentava do medo e do sofrimento. A mulher, agora mais perto do que nunca, estendeu a mão em nossa direção, como se pedisse ajuda, mas seu olhar permaneceu vazio, um poço sem fundo de desespero. Foi naquele momento que eu soube que não iríamos embora, que estávamos presos naquele lugar, perdidos como ela. Um dos homens do grupo, incapaz de suportar mais o terror, começou a correr para a escuridão, para longe de nós. Ele não havia dado mais do que alguns passos quando um grito desumano saiu de sua garganta e então silêncio. Nunca mais o vimos. Coiote, com uma mistura de medo e determinação, ordenou que avançássemos. Não havia mais escolha. Nós nos levantamos o melhor que pudemos e começamos a andar novamente, sempre sentindo a presença daquelas sombras atrás de nós. Daquela noite em diante, nada mais foi mesmo. A viagem se tornou um pesadelo sem fim. As sombras não nos abandonaram e, embora Coiote tentasse permanecer firme, seu medo era evidente. Passamos por lugares onde a areia estava tingida de uma cor estranha e onde o ar era tão denso que era difícil respirar. Em mais de uma ocasião, vimos figuras desaparecendo conforme nos aproximávamos, como se o deserto estivesse cheio de almas perdidas. Finalmente, depois de dias que pareceram uma eternidade, chegamos a um ponto onde o deserto começou a dar lugar a uma vegetação mais densa. Chegamos à beira do que parecia ser um vale. Coiote, exausto e à beira do desespero, nos disse que estávamos perto da fronteira e que tudo o que precisávamos era de um último empurrão. No entanto, nenhum de nós se sentiu aliviado. O deserto deixou uma marca em nós que nunca esqueceremos. As sombras,
Os lamentos e a mulher de branco ficaram gravados em nossas mentes. Sabíamos que, mesmo que atravessássemos o que víamos e experimentávamos, o deserto nunca nos abandonava. Quando finalmente chegamos à relativa segurança do outro lado, não houve comemoração. Nós nos dispersamos rapidamente, sem palavras, sem despedidas. Coiote se foi e eu nunca soube o que aconteceu com ele. Eu, por minha vez, consegui encontrar trabalho e um lugar para morar, mas o deserto nunca me abandonou. Nos meus sonhos ainda vejo a mulher de branco, caminhando sozinha, procurando por algo que nunca encontrará. História 5. Vozes na fronteira. Foi em 2003 que decidi cruzar a fronteira. Eu tinha apenas 22 anos, um futuro incerto no meu país e um desejo ardente de encontrar algo melhor do outro lado. Ouvi muitas histórias, é claro, sobre o calor sufocante, os desertos sem fim e os perigos espreitando em cada esquina, mas nada disso importava. Eu estava pronto para enfrentar qualquer coisa. Meu contato era um coiote chamado Euzorro. A primeira vez que o vi, sua presença me impressionou. Era um homem de estatura mediana, magro e bronzeado pelo sol, com um olhar que parecia trespassar a alma. Ele não falava muito, apenas o necessário, e sempre com um tom de voz que não permitia resposta. Sua pele era como couro velho e seus olhos escuros como a noite escondiam um segredo que nunca seria sensato tentar revelar. Ele me prometeu que atravessaria e eu aceitei sem hesitar, ignorando os avisos daqueles que o conheciam bem. A desesperança era mais forte que a razão. O grupo que formamos era heterogêneo. Havia homens e mulheres, alguns com crianças, todos com rostos marcados pela esperança e pelo medo. Havia outro jovem como eu, Júlio, que disse que já havia tentado atravessar antes, sem sucesso. Ele estava nervoso, mas sua determinação era palpável. Desta vez não seremos pegos, disse ele, tentando convencer a si mesmo e aos outros. Ao cair da noite, Euzorro nos encontrou em um local combinado, um lugar isolado no deserto de Sonora, fora da vista da patrulha da fronteira. O primeiro trecho foi relativamente fácil, se é que caminhar por horas pelo deserto com a incerteza no caminho pode ser considerado fácil. Era o começo e o corpo ainda estava resistindo. A lua cheia iluminava nosso caminho e os murmúrios dos outros pareciam acalmar meus próprios pensamentos. Mas não demorou muito para que as coisas começassem a mudar. Começou com um simples sussurro, quase imperceptível a princípio, uma voz fraca como o eco de uma memória distante, mal distinguível do vento. A primeira vez que ouvi pensei que era minha mente me pregando peças, resultado do cansaço e da tensão. Mas a voz persistiu e o pior é que parecia ser dirigida a mim. Você não vai conseguir, ele disse repetidamente, em um tom suave, mas cheio de uma angústia inexplicável. Olhei em volta, procurando a origem do som, mas todos os outros caminhavam em silêncio, concentrados em seus próprios pensamentos ou lutando contra o cansaço. Ninguém mais parecia ouvir. Tentei ignorá-lo, acelerando o passo para ganhar distância daquele murmúrio perturbador, mas a voz continuou a me seguir, como uma sombra. Nas primeiras horas encontramos os restos mortais de um grupo anterior. Eles eram apenas sombras no horizonte, figuras enroladas em cobertores que não conseguiam chegar ao seu destino. Júlio me disse que eles provavelmente ficaram sem água ou que a desidratação os atingiu. Temos que continuar, não podemos pensar nisso, ela sussurrou, mas seu rosto estava pálido. Eu me forcei a não olhar muito, mas aqueles corpos sem vida ficaram na minha mente como um aviso silencioso. À medida que avançávamos, a voz se tornava mais insistente, mais clara. Ele não só me disse que eu não conseguiria, como agora parecia me chamar, me encorajando, como se eu fosse uma criança que, por algum motivo, estivesse presa naquele deserto e ele quisesse que eu ficasse lá. Também, em um momento tive que parar, convencido de que algo ou alguém estava atrás de mim. Senti uma presença que gelou meu sangue. Virei-me bruscamente, apontando minha lanterna para a escuridão, mas tudo que vi foram as sombras dos outros caminhantes e o deserto sem fim. O que aconteceu? Perguntou Júlio, surpreso com meu comportamento repentino. Nada, só o vento, respondi, sabendo que ele não acreditaria se eu dissesse a verdade. À distância, Euzorro nos apressava, alertando nos sóbrios helicópteros da patrulha da fronteira que às vezes apareciam sem aviso. Mas eu mal conseguia me concentrar em suas palavras. A voz havia se tornado algo mais do que apenas irritação. Era como uma âncora tentando me arrastar para baixo.
Minhas pernas pesavam a cada passo e o ar parecia mais rarefeito, mais difícil de respirar. Não era apenas cansaço, era uma profunda desesperança, uma sensação de que algo naquele deserto estava errado, algo além da compreensão humana. Chegamos a um ponto onde o Zorro disse que descansaríamos por um momento. Cada vez que fechava os olhos, via uma criança, parada a alguns metros de distância, olhando para mim em silêncio, com o mesmo olhar inexpressivo dos corpos que havíamos visto antes. Seu rosto estava parcialmente coberto de areia, como se ele tivesse emergido das profundezas do deserto. Tentei conversar com Júlio sobre o que estava acontecendo, mas ele apenas me olhou com pena, atribuindo tudo ao cansaço e ao estresse. Não se preocupe, irmão. É normal ouvir coisas estranhas aqui. Este lugar confunde você, ele disse, tentando soar calmo, embora sua voz tremesse levemente. Mas eu sabia que isso não era normal. Aquela voz não era uma alucinação, era real e queria algo de mim. A coisa continuou e finalmente o Zorro nos deu o sinal para seguir em frente. Os murmúrios dos outros membros do grupo desapareceram na escuridão, como se todos estivessem envoltos em uma bolha de medo e desespero. O menino ainda estava lá, olhando para mim. Senti seu olhar me penetrar e sua voz, ficou mais clara. Venha, não vá. Fique comigo. Era um apelo desesperado, um grito afogado na imensidão do deserto, e sem perceber comecei a segui-lo. Meus passos me afastaram do grupo. Eu podia ver o Zorro à distância, sua figura borrada pela distância, mas estava ficando cada vez mais difícil manter o curso. Aquela voz parecia puxar meus pés, impedindo-me de segui-la. Toda vez que eu tentava retornar para os outros, sentia uma força invisível me segurando. De repente me vi completamente sozinho. O deserto ao meu redor estava silencioso, um silêncio mortal que só era quebrado pelo eco da voz daquela criança. A lua, que antes iluminava nosso caminho, parecia ter se escondido atrás de uma nuvem, deixando o mundo mergulhado em uma escuridão cinzenta. Gritei pelos outros, mas minha voz foi engolida pela extensão de areia e pedras. O medo me consumia, eu sentia que esse seria o meu fim. E então eu a vi. A figura da criança se materializou diante de mim, pequena, não mais que 8 ou 9 anos, com roupas sujas, rasgadas e olhos, aqueles olhos vazios, olhando para mim com infinita tristeza. A areia parecia formar uma máscara sobre seu rosto, como se a própria terra do deserto estivesse tentando reivindicá-lo. Tentei dar um passo para trás, mas minhas pernas não responderam. Eu estava preso, prisioneiro daquela visão. O menino levantou a mão, apontando para um ponto na escuridão. Virei a cabeça lentamente, com medo do que poderia encontrar. E então eu vi um grupo de corpos semi-enterrados, cobertos de areia. Seus rostos estavam imobilizados, congelados numa expressão de sofrimento eterno. Eram aqueles que nunca conseguiram atravessar, almas perdidas que o deserto havia reivindicado. O menino olhou para mim novamente e sua voz carregava um sussurro de dor indescritível. Ajude-me. Não sei quanto tempo fiquei ali no meio do deserto, obcecado com aquela visão de corpos abandonados. Senti como se todo o peso do mundo tivesse caído sobre mim. Mas algo dentro de mim, talvez a última centelha de sobrevivência, me fez reagir com um esforço sobre-humano. Eu me forcei a me mover, a correr na direção oposta, para longe daquelas visões infernais. Corri até não poder mais, até meus pulmões queimarem e minhas pernas cederem sob meu peso. Quando finalmente bati no chão, tudo ficou escuro. Não sei quanto tempo demorou até me encontrarem. Quando acordei, estava em um hospital do lado americano. Um grupo da patrulha da fronteira me encontrou inconsciente, sozinho no meio do deserto. Eles disseram que eu tive sorte, que se tivessem esperado mais eu provavelmente não estaria aqui para contar a história. Tentei explicar o que vi, o que ouvi, mas todos me olharam incrédulos. O deserto pode ser traiçoeiro, disse um dos oficiais. Brinque com sua mente. O importante é que você esteja vivo, mas eu sabia que não era só o deserto. Havia algo mais, algo que não pertencia a este mundo, algo que se alimentava das almas daqueles que tentavam atravessar. Nunca soube o que aconteceu com os outros, Júlio, Zorro, todos desapareceram naquela noite, como se o deserto os tivesse engolido, e toda vez que fecho meus olhos, vejo a criança com o olhar vazio e a mão levantada, apontando para aquele lugar amaldiçoado. Anos se passaram desde aquela noite,
Mas a voz ainda assombra meus sonhos. É um lembrete constante de que alguns lugares guardam segredos que nunca devem ser revelados e que nem todos que passam por eles conseguem escapar das sombras do deserto. História 6. O motorista do burro. Meu nome é Pedro, sou de Sonora e, como muitos outros no meu país, fui burro por necessidade. Eu não escolhi esse caminho, mas a fome, a desesperança e a falta de oportunidades me empurraram nessa direção. Não é fácil admitir que um dia, cansado de ver poeira acumulada nos cantos da nossa casa, decidi arriscar e aceitar a oferta de transportar um carregamento de drogas através do deserto, do México até os Estados Unidos. Esse caminho, tão perigoso quanto lucrativo, se tornou minha vida por anos. O deserto é um lugar traiçoeiro. Pode parecer vazio, desolado, mas guarda segredos que nenhum homem deveria descobrir. Lembro-me de cada uma dessas jornadas, o calor sufocante, as longas noites de caminhada e o medo constante de ser pego. Mas há uma em particular que ainda assombra meus sonhos. É uma história que nunca contei a ninguém, porque a realidade é que poucos acreditariam. No entanto, agora sinto a necessidade de trazê-lo à luz, talvez para me libertar do peso que ele carrega. Era uma noite sem lua. O céu estava coberto de nuvens espessas que bloqueavam qualquer traço de luz. Estávamos no deserto há vários dias, nos movendo furtivamente para evitar as patrulhas da fronteira e os helicópteros que às vezes sobrevoavam. Éramos um grupo de 7 pessoas, 5 migrantes, um coiote e eu, o burreiro, encarregado de garantir que a carga chegasse ao seu destino. A viagem foi longa e cansativa. O calor do dia deu lugar ao frio cortante da noite, e o cansaço estava começando a afetar nossos corpos. Decidimos parar perto de um pequeno cânion, onde as pedras nos protegiam do vento cortante. Enquanto os outros se acomodavam para descansar, eu me afastei um pouco em busca de um lugar para fazer minhas necessidades. Foi quando eu vi. A poucos metros de onde paramos, havia um crânio humano meio enterrado na areia. Era velho, amarelado e o tempo havia desgastado sua superfície, mas ainda era inconfundível. Fiquei paralisada com uma sensação estranha percorrendo minha espinha. Não foi a primeira vez que vi restos humanos no deserto, mas havia algo naquele crânio que me perturbou profundamente. Decidi não tocar nele, tentando tirar a imagem da cabeça, voltei para o grupo, sem dizer nada. Naquela noite foi a primeira vez que o vi. Enquanto eu tentava dormir, com a cabeça apoiada em uma mochila cheia de drogas e o olhar perdido na escuridão, senti alguém me observando. No começo pensei que fosse só imaginação minha, fruto do cansaço e do medo, mas então, num piscar de olhos, eu vi. Uma figura escura, parada à distância, nos observava de uma pequena colina. Não consegui distinguir suas feições, mas sua presença era inegavelmente assustadora. Algo dentro de mim me dizia que essa figura não pertencia ao mundo dos vivos. Levantei-me abruptamente, com o coração batendo forte no peito, mas quando olhei para trás, a figura havia desaparecido. Não disse nada aos outros, com medo de parecer louco, mas pelo resto da noite não consegui dormir. O silêncio do deserto era insuportável, quebrado apenas pelo sussurro do vento movendo a areia e pelo som ocasional de algum animal noturno. No dia seguinte continuamos nossa jornada. O coiote, um homem robusto e de poucas palavras, nos apressou para cobrir a maior distância possível antes que o sol atingisse seu ponto mais alto. Conforme avançávamos, eu não conseguia tirar a imagem daquela figura da minha cabeça. Senti sua presença constante, como se ele estivesse nos seguindo. Eu olhava para trás a cada poucos minutos, na esperança de ver novamente aquela silhueta escura entre as dunas. Em seu traje, lá estava ela, sempre à distância, sempre observando. Comecei a perceber que os outros também estavam nervosos. Algo no ar havia mudado. Não era apenas exaustão ou medo de ser pego, mas algo mais profundo, uma sensação de que estávamos sendo observados por algo que não conseguíamos entender. O coiote estava se aproximando cada vez mais de nós, mas nem ele conseguia esconder a preocupação em seus olhos. Em determinado momento, um dos migrantes, um jovem de apenas 20 anos, começou a rezar em voz baixa. Suas palavras eram quase inaudíveis, um sussurro que se misturava ao som do vento. Aproximei-me dele e perguntei o que ele estava fazendo. Há algo no deserto, ele me disse com a voz trêmula. Eu o vi. Ele está nos seguindo há horas. Meu coração parou por um momento ao ouvir essas palavras. Eu não estava sozinho na minha loucura, outro também tinha visto. Tentei tranquilizá-lo,
mas no fundo eu sabia que havia algo muito errado naquele lugar. À medida que o dia avançava, a figura ficava mais clara e próxima. Eu conseguia distinguir seu formato. Ele não era um homem normal. Seu corpo parecia desfigurado, como se tivesse sido queimado ou decomposto pelo tempo. Seu rosto era uma máscara de horror, com olhos fundos e vazios que refletiam um abismo de desespero. Toda vez que eu via isso, sentia como se uma parte da minha alma tivesse sido arrancada. O medo tomou conta de mim e não pude deixar de olhar para trás, esperando ver aquele ser, mas ele estava sempre um pouco mais perto, sempre me olhando com aqueles olhos mortos. Comecei a duvidar da minha sanidade. Talvez o calor, o cansaço e a culpa estivessem pregando peças na minha mente, mas cada vez que eu o via, sua presença se tornava mais real, mais opressiva. A situação se tornou insuportável quando um dos migrantes, um homem idoso com o rosto marcado pelo sol, caiu de joelhos na areia e começou a gritar. Ele disse que ele o havia encontrado e que estava lá para pegá-lo. Tentamos acalmá-lo, mas ele estava completamente fora de si. Os gritos ecoaram pelo vasto deserto, um grito de terror que parecia não ter fim. O coiote, assustado e sem saber o que fazer, ordenou que avançássemos e deixássemos o homem para trás. A dureza da situação me chocou, mas não havia tempo para discutir. Sabíamos que ficar ali significaria nossa ruína. Continuamos caminhando, com o grito desesperado do homem ficando para trás, até que o silêncio o devorou. Mas o silêncio não trouxe alívio. O homem mais velho viu o que eu vi, o que todos nós estávamos começando a ver. A figura ainda estava lá, aproximando-se cada vez mais, com o rosto desfigurado e o olhar penetrante fixo em mim com uma intensidade que eu nunca havia sentido antes. As noites se tornaram uma tortura. Eu não conseguia dormir, nem fechar os olhos, com medo de encontrar aquele ser nos meus sonhos. Os outros também não dormiram muito. Sussurros e orações assustadoras se tornaram nossa trilha sonora enquanto a figura continuava a nos seguir. Finalmente chegamos a um pequeno oásis, um lugar onde a água fluía do solo e as palmeiras nos ofereciam um pouco de sombra. Estávamos à beira da exaustão. O coiote decidiu que deveríamos descansar ali, mas assim que paramos, a presença daquele ser se tornou avassaladora. Eu vi isso em cada sombra, em cada reflexo da água. Eu podia sentir sua respiração fria na minha nuca, seu olhar fazendo minha pele arrepiar. Foi aí que percebi que não conseguiria continuar. Não importava quanto me pagassem, não importava o que me esperava do outro lado da fronteira. A única coisa que importava era escapar daquela presença, daquele ser que nos perseguia incansavelmente. Naquela noite, enquanto os outros tentavam dormir, afastei-me do grupo. Caminhei até a borda do oásis, onde as sombras eram mais profundas, e então fiquei cara a cara com ele. Não era mais uma silhueta distante, estava bem na minha frente, tão perto que eu conseguia sentir seu hálito fétido e ver os detalhes de sua pele rasgada e apodrecida. Ele não falou. Não era necessário. Seu olhar dizia tudo. Ele era uma alma perdida, um ser preso no deserto, condenado a vagar para sempre em busca de algo que nunca encontraria. E eu sabia que se não fizesse algo, acabaria como ele. Fechei os olhos, tremendo de medo, e comecei a rezar. Não sou um homem particularmente religioso, mas naquela época era a única coisa que eu podia fazer. Orei com todas as minhas forças, pedindo perdão pelos meus pecados, pelo mal que causei, pelas vidas que arruinei na busca por dinheiro fácil. Quando abri os olhos, a figura havia desaparecido, mas o medo ainda estava lá, cravado no meu peito como uma espada. Eu sabia que não poderia ficar no deserto nem mais um minuto. Voltei para o grupo e, sem dizer uma palavra, começamos a andar novamente, mais rápido do que nunca. Não era apenas a fronteira que queríamos alcançar, mas um refúgio da nossa própria consciência. O deserto, com seus segredos e suas sombras, nunca nos deixaria em paz.